Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Lembrando através dessa música do meu querido amigo Eugênio Jorge, que no momento de muita unção, de muita inspiração, compreendeu bem o significado dessa parceria entre Deus e nós. Eu sei que às vezes a palavra parceria pode nos soar estranha, né? Nós não estamos acostumados a pensar Deus como nosso parceiro. Mas é interessante a gente entender que a parceria, ela é sempre a compreensão de dois lados que trabalham juntos. Então sim, nós podemos dizer que Deus é nosso parceiro. É claro, a teologia nos ensina que há sempre um agir de Deus que antecede toda e qualquer ação humana. Então eu não sou bom porque eu sou bom. Eu sou bom porque Deus é bom em mim. Então a minha essência, que participa da essência divina, porque eu sou filho dele, e tenho todos os sacramentos para me ajudar a fazer essa filiação ser cada vez mais evidente em mim, que isso é muito interessante. Nós somos filhos de Deus, mas o pecado pode esconder os resultados dessa filiação. É como se fosse um menino rico que vive como se fosse pobre. Aquela história do Evangelho é muito interessante. O filho pródigo, ele é um menino rico, tem muitos bens, mas vive como se fosse pobre porque gastou toda a herança. Mas mesmo tendo gastado toda a herança, ele não gastou a filiação. Ele continuou sendo filho. E foi isso que fez ele voltar para casa. Porque essa restrição ele não viveu. Deixou de ter o dinheiro do pai porque gastou a herança. Mas continua a herança amorosa. Porque aquele pai jamais iria rejeitar o filho de suas entranhas. Ainda que ele tenha errado muito pela vida. Então a teologia nos ensina que nós nunca perdemos essa graça de sermos filhos. Mas por causa da vida que a gente leva, por causa das escolhas que a gente vai fazendo, a gente pode viver como se a gente não fosse filho. Não é que Deus nos deserdou. É que a gente resolveu gastar a herança de outra forma, de maneira errada. Tantas vezes eu gasto essa herança de ser filho de Deus de maneira equivocada. Tantas vezes nas minhas escolhas eu não manifesto ser herdeiro do céu. Por quê? Porque vivo tão preso àquilo que é mesquinho, tão preso àquilo que é miserável, que essa herança divina que está em mim fica ofuscada. E o Eugênio, quando ele se inspirou para fazer essa música, ele estava justamente motivado pelo conceito de parceria, que é: Deus é infinitamente superior a mim, Deus é infinitamente maior, mais capacitado em tudo o que na vida eu posso considerar humano, mas Ele não despreza a minha atitude, Ele não despreza o meu esforço. Então Ele se antecipa com sua graça em me dar condições de amar alguém. Mas aquele amor humano do dia a dia, sou eu que vou fazer o esforço para viver. Não é um milagre que não tenha a minha participação. Pode observar, sempre que você precisa perdoar alguém, se você já sente no coração que precisa perdoar, ou que precisa pedir perdão, você já está movido pela graça divina. Santo Agostinho nos dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós precisamos da graça de Deus em nós. Por causa do nosso pecado. É simples compreender isso. Eu, porque sou pecador, costumo ser arrogante, porque sou pecador, costumo ser orgulhoso. E quando sou arrogante, quando sou orgulhoso, eu sou incapaz de perceber os meus erros, de reconhecê-los. Então eu sempre vou achar que é o outro que errou, que é o outro que pisou na bola, que é o outro que não fez tudo certo. Tudo bem, ele pode até ter errado, ele pode até ter feito tudo da maneira como nós não combinamos, mas é sempre interessante a gente oferecer ao outro uma nova oportunidade. E isso é ação humana. Deus me motiva a reconhecer, Deus me dá condições de reconhecer os meus erros, como se uma luz fosse acesa sobre a minha consciência, capaz de me fazer compreender a vida equivocada que eu levo, os relacionamentos equivocados que eu estabeleço, as atitudes grosseiras que eu posso ter com alguém. Mas aí, depois de me iluminar através da sua graça e até me dar o dom do arrependimento, sou eu que tenho que ir lá andar aquela pequena distância que me separa do meu irmão, bater na porta e pedir perdão.
Se alguma coisa não ficou bonita na história, é sempre uma oportunidade de bater na porta e pedir perdão. É assim que essa parceria se estabelece. Então Deus quer que a gente seja feliz, mas Ele não virá ser feliz por nós. Ele não vai mexer nas peças do quebra-cabeça da nossa vida. Ele vai apenas nos motivar a mexer nas peças. Porque senão, minha gente, Ele faria tudo por nós, e não é assim. Uma educação madura não permite que o outro faça tudo por nós. É como você educar seu filho. Aos poucos você vai criando no seu filho condições de fazer sozinho aquilo que ele antes dependia tanto de você. E às vezes a gente erra muito quando a gente não ensina o outro a fazer o que ele precisa aprender. Aí a gente fica fazendo eternamente para ele, com aquela ilusão de que nós seremos eternos na vida dele. E se um dia a gente se ausenta? Como é que o outro fica se ele não passou pelo aprendizado? Então, o amor maduro nos ensina a cuidar do outro, mas ensinar ao outro a sobrevivência. É igual ao governo. Nós achamos bonito que o governo esteja preocupado com os pobres, que o governo seja capaz de criar um sistema que retire essas pessoas da pobreza. Mas nós também não podemos achar bonito um governo que mantém essa pobreza com interesses eleitorais depois, como a gente vê em muitos países da América Latina. É bonito a gente ver um governo diminuir a cada ano o índice de pobreza porque favoreceu aquelas pessoas a oportunidade de aprenderem um trabalho, de viverem um processo educacional que capacitasse essas pessoas a terem um emprego melhor. Não é assim que a gente quer um Brasil? Não é assim que o mundo fica melhor? Quando a gente é motivado a recrutar os nossos recursos e não receber tudo de graça. Não. O amor, o cuidado faz com que a gente queira cada vez mais que o outro supere os seus limites. Os governos deveriam agir assim em relação aos pobres. Dar aquilo que falta e no momento em que dá aquilo que falta, dá um pouco a mais, que é condições de superar para que depois aquelas pessoas trabalhem e que com dignidade possam viver as suas vidas. É assim que a gente quer o Brasil, é assim que a gente quer o mundo, cada vez mais capacitado para que as pessoas tenham condições de fazer por elas mesmas e não ficar esperando que o governo seja um eterno doador da vida que a gente precisa ter. Deus faz a mesma coisa. Se o pai que ama o filho faz isso com ele, de suprir as necessidades, mas ao mesmo tempo em que supre as necessidades básicas, ensina aquela criança a buscar depois, por suas próprias forças, o que lhe é necessário, Deus não vai fazer diferente com a gente. Por isso que a música fala: se eu sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Olha como é interessante isso. Como é que a gente é fiel a Deus nas pequenas coisas? Se hoje Deus acendeu no meu coração uma luz para me incomodar com alguma coisa, digamos que hoje eu tenha identificado que eu estou tratando mal a Teca, que é a pessoa que cuida de mim. Se hoje de repente eu tivesse sido iluminado por Deus, volto a dizer como no início, não sou eu que sou capaz de perceber por mim mesmo, é a graça de Deus agindo em mim que me mostra que eu erro. Já é a ação de Deus em nós quando nós percebemos que erramos. Aí eu começo a olhar para o meu jeito de tratar a Teca e vou fazer um compromisso comigo e com ela. Eu vou minimizar tudo aquilo que me faz tratar de maneira errada a Teca. E eu vou ser fiel àquilo a que me comprometo. Minha gente, é impressionante como Deus faz grandes milagres em nós quando nós oferecemos a Ele pequenas atitudes. Pequenas atitudes geram grandes milagres.
É igual a pequena disciplina. Se eu preciso emagrecer, eu tenho que estabelecer todos os dias uma pequena disciplina para mim, que não muda a minha vida. Meu médico, um grande amigo, que até faleceu, vítima de um câncer, meu querido Ítalo Defines, morreu jovem ele. Ele me dizia sempre, não é a dieta de um dia que nos emagrece, e não é o exagero de um dia que nos engorda. É a falta de disciplina. É isso que retira a saúde do nosso corpo. É isso que faz a gente acumular as gorduras desnecessárias e nocivas para o nosso organismo. Quando eu não tenho a disciplina de olhar para o meu dia e de proporcionar esse grande milagre que é a minha saúde através de uma atitude, eu não posso acreditar em milagre. Eu só tenho o direito de acreditar no milagre que eu ajudo a contribuir. Claro, eu não estou retirando o direito de Deus agir de maneira miraculosa em nós. Ele pode agir. Pode ser que eu não tenha feito nenhum esforço e a graça foi derramada sobre mim. Ele age como e quando quiser. Eu estou falando é que na regra da vida, Deus não dispensa o esforço humano. O milagre grandioso, nossa meu Deus, aquilo é a exceção. E eu não tenho o direito de ficar esperando a exceção. Eu tenho que fazer o meu esforço diário para que esse milagre que passa pelas minhas atitudes seja possível. Eu acho que Deus fica tão feliz, né? Quando Ele percebe que nós estamos cuidando das pequenas coisas. Que nós estamos honrando a nossa parceria com Ele. Que nós não estamos sendo relapsos com a nossa saúde. Da mesma maneira como um pai fica feliz vendo o filho se cuidando. Quando o pai fica feliz sabendo que o filho não está se drogando, quando ele não está optando pela vida que mata, pelo estilo de vida que mata, Deus se alegra da mesma maneira. Eu acho que quando Ele me vê lá de manhã, abrindo a palavra dEle, procurando alguma palavra aqui, algum texto, alguma parte deste texto que me oriente, que me torne uma pessoa melhor, é claro que Ele se alegra. E Ele multiplica as graças pequenas, as minudências do cotidiano, que vão sendo ampliadas à medida em que eu sou fiel no pouco. É igual está aqui, ó, um pouco do que a gente está dizendo, né? A árvore e os frutos, o coração e as palavras, que está no Evangelho de Mateus. Ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. E portanto, pelo fruto que se conhece a árvore. Víboras que sois, como podeis falar coisas boas sendo maus? A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Como é bom fazer coisas boas, sair de seu tesouro que é bom. Quem é bom faz isso acontecer. Mas quem é mau faz sair coisas más de seu tesouro que também é mau. Olha que interessante isso. Como é que nós vamos acumulando este tesouro que pode ser bom ou pode ser mau? É através daquilo que nós vamos escolhendo viver. Aqui, Jesus está dizendo que a pessoa que é má, na sua natureza, sabe quando a pessoa vai ficando má, ruim? Quando ela vai fazendo parcerias com as coisas ruins da vida. Porque nós não nascemos maus. A própria filosofia já dizia isso. O homem é bom, o homem nasce bom, o meio é que o corrompe. O meio é que o estraga. O que é o meio? São as influências que eu tenho, são os amigos que eu levo para minha casa, são as pessoas que eu permito que tenham influência sobre mim. Esse é o meu meio. E é este meio que pode me estragar, ou é este meio que pode me salvar. Então, se eu estou fazendo escolhas ruins, é bem provável que eu esteja tendo um tesouro mau. Então fica muito difícil eu, tendo um tesouro mau, querer oferecer coisas boas aos outros. Por isso que ele disse que pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto não está bom, a doença não é só do fruto, é de quem está produzindo aquele fruto. Num outro evangelho também ele fala das vinhas que estão doentes e que não produzem mais frutos. Não é? Não é assim? Lembra-se daquilo? Que ele chega e fala, essas vinhas estão
necessitadas de uma vida nova, né? Por quê? Porque não estão produzindo mais frutos. A figueira também, lembra da história da figueira? Que já não produzia há muito tempo. Como é que nós sabemos que uma árvore está doente? Quando você percebe que os frutos dela não estão sendo satisfatórios, não estão sendo saborosos, não é assim? Veja bem, o vinicultor é aquele agricultor responsável por administrar a saúde da vinha. Então, se as uvas estão bonitas, o vinicultor será sempre o responsável pela beleza das uvas. Por quê? É o trabalho dele. Ele administrou um conhecimento que o fez perceber, através da observação, se aquele pé de uva, a vinha, se aquela árvore está saudável ou não. Ele observa as folhas, ele observa o tronco, ele observa as raízes. E ele sabe se aquela vinha está saudável para depois produzir frutos. E onde é que ele vai agir? No momento em que ele cuida do sintoma que aquela folha está expressando. Não é assim? O vinicultor é o especializado, é o agricultor especializado em perceber a aparência da vinha e saber se ela está doente ou se ela está saudável. Minha gente, a mesma coisa é com a gente, em se tratando de vida espiritual. Mas quem nos observa para dizer se nós estamos doentes ou não? Quem é que percebe se os nossos frutos estão de acordo com aquilo que a gente pode produzir ou não? Somos nós mesmos. Nós somos os vinicultores da nossa vida espiritual. Nós somos os primeiros responsáveis pela maturidade espiritual que temos ou pela imaturidade espiritual que temos. Os outros que estão ao nosso redor podem nos ajudar. Mas é a honestidade diária que nos faz prestar atenção nos frutos que nós estamos produzindo, que vai nos dar condições de agir diretamente no nosso jeito de ser, para a gente modificar essa produção. É por isso que Deus não trabalha na mentira. É por isso que Deus não pode agir num coração mentiroso. Porque se falta a honestidade, como é que Ele vai agir em nós? Se eu não reconheço que os meus frutos estão ruins, como é que Ele vai agir em mim? O primeiro passo é eu ter a humildade de perceber e de reconhecer que o meu jeito de viver não está produzindo coisas boas. Que as minhas palavras não estão edificando. Que as minhas palavras não estão engrandecendo a vida do outro, né? Que a minha palavra não tem sido conselheira. Que a minha palavra tem sido diabólica, porque corta no meio. Minha palavra é fofoqueira. A minha palavra é de maledicência. Toda vez que eu abro a boca é para falar mal de alguém. Toda vez que eu abro um assunto é para falar mal da vida de uma pessoa. Isso é fruto. Você começa a perceber se aquela pessoa está saudável por dentro com aquilo que ela fala. Presta atenção no que você anda falando. Presta atenção nos assuntos que lhe agradam e você vai ter condições de perceber a maturidade da sua vida espiritual ou a saúde da sua vida espiritual. Sabe por quê, minha gente? Se a gente não faz a poda na hora certa, da mesma forma como o vinicultor poda a vinha no momento certo, ela vai adoecer. Nós precisamos ter a sabedoria de perceber onde é que nós precisamos podar, o que é que nós precisamos adubar em nós. O que é o adubo dessa vida espiritual? É você criar a disciplina de fazer todos os dias. Então, se você não tem o hábito de rezar com a Sagrada Escritura, começa a ter. Isso é uma maneira que você tem de adubar a sua vida espiritual. E a poda é o quê? Começa a tirar da sua vida aquilo que você sabe que te prejudica espiritualmente. Aquele programa de televisão que ao invés de fazer bem, te faz mal. Aquela leitura que ao invés de fazer bem, te faz mal. Aquela rede social que às vezes, ao invés de provocar coisas boas em nós, só provoca coisas ruins. Ter a coragem de dar uma tesourada, sabe? Em todas as realidades que não estão favoráveis ao nosso crescimento, para que o nosso fruto seja saudável.
Se sou fiel no pouco, Ele me confiará muito mais. Essa regra é para mim, essa regra é para você, essa regra é para o Diego. Essa regra é para todos nós que queremos ser gente. Essa regra é para todos nós que estamos um pouco preocupados com a qualidade da nossa vida cristã. Porque, é claro, que se você for pegar os cristãos que estão esparramados pelo mundo, pode ser que metade não esteja nem aí para as suas atitudes. Não esteja nem um pouco comprometida. Essa metade não está nem um pouco comprometida com as exigências do cristianismo. Vive como se Deus não existisse. Tem apenas uma religião de preceito. Mas não é o nosso caso. Se nós queremos crescer, se nós queremos que o nosso cristianismo seja frutuoso, nós temos que ter muita honestidade na observância desses frutos. E a partir do fruto que você produz, você ter coragem de interferir no processo que faz nascer esse fruto. Então tá bom, eu estou fofoqueiro. O que está me fazendo ser fofoqueiro? É aquele grupo de amigos. Então, neutraliza o poder daquele grupo sobre você. Fale menos, esteja menos. Ou quando aquele assunto começar a falar, gente, eu gostaria de mudar um pouco o meu jeito de ser e quem sabe vocês possam me ajudar. Queria falar menos. Queria falar só coisas que realmente possam engrandecer a nossa convivência. Vamos mudar um pouco os nossos assuntos. Vamos falar de coisas que nos agreguem, que nos façam bem. Ali, você está interferindo de maneira direta na produção dos seus frutos. Isso é uma responsabilidade, minha gente, que nós não podemos abrir mão. Isso é determinante para que o nosso cristianismo seja frutuoso ou não. Não podemos abrir mão da oportunidade de melhorar a produção das nossas palavras, a produção das nossas atitudes, a produção dos nossos pensamentos. Porque o tempo todo eu estou pensando, o tempo todo eu estou falando, e isso precisa ter qualidade. A gente precisa prestar atenção na qualidade do que a gente pensa. A gente precisa prestar atenção na qualidade da nossa palavra. Será que a minha palavra está engrandecendo alguém? A gente precisa prestar atenção na palavra que a gente escreve. Porque tudo isso é fruto. E tudo isso nos expõe. Tudo isso é testemunho ou contra-testemunho do nosso cristianismo. Deus é o nosso parceiro nessa história. Quanto mais a gente for fiel àquilo que Ele nos oferece, muito mais Ele vai nos oferecer para que a gente continue trilhando esse bonito caminho da maturidade espiritual. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Tenho aqui um e-mail que eu achei muito interessante, está muito dentro, coincidentemente, eu não tinha prestado atenção, mas está muito dentro dessa palavra que nós tivemos, né, no primeiro bloco do programa. Padre, meu nome é Cristina de Cássia, sou amaziado com Marcos, um ex-presidiário, um homem muito bom que passou 1 ano e 4 meses preso. Eu sempre fui muito dedicada, padre. Nunca faltei a uma visita a ele. E depois desse tempo todo, ele foi solto e voltou para casa. Padre, lá dentro ele falava que seríamos muito felizes, que o nosso amor era muito verdadeiro. E depois que ele saiu, tudo foi muito diferente. Começou a me tratar de maneira diferente como me tratava antes. Começou a falar que ia embora, que não queria mais ficar comigo. Começou a trabalhar num posto de gasolina perto de casa, trabalhava à noite, eu de dia, e ele é de uma torcida organizada, tinha roubado algumas vezes antes de estar comigo, e lá dentro da cadeia, do presídio, ele prometeu para Deus que iria parar com tudo isso. E hoje, padre, faz 1 semana que ele foi preso novamente, pois estava com uma arma para se proteger no posto.
Aí descobri que ele estava com uma outra mulher, achei nas coisas dele um celular com mensagens, ele falou para o advogado que ele não quer que eu vá visitá-lo e me escreveu uma carta. Padre, por que Deus faz tudo isso comigo? Estou sofrendo 2 vezes pela prisão e pela traição. O que faço? Preciso de uma luz. Não estou conseguindo entender por que Deus pode transformar uma pessoa. Se Ele pode transformar uma pessoa, por que não transformou Marcos? Porque a liberdade do Marcos, na primeira vez, foi um milagre e eu vi com os meus próprios olhos. Eu pedi a liberdade dele, mas a mudança tinha que ser por completo, pois Deus falava tanto comigo. E o que aconteceu? Padre, estou sofrendo muito. Estou com medo dessa tempestade não passar e de eu me afundar com ela. O que está acontecendo? Por que o Marcos não pôde ser modificado por completo? Um grande abraço, a sua bênção. Cristina, é muito difícil a gente mensurar o tanto que Deus tem acesso ao coração de uma pessoa. Eu, por exemplo, quando eu olho para a minha vida, tudo aquilo que Deus já conseguiu transformar em mim, eu não consigo mensurar assim, quando é que eu coloquei obstáculos ou quando eu facilitei. É difícil de mensurar o tanto que Deus teve a oportunidade de agir em mim e o tanto que eu coloquei obstáculos para a sua ação. De maneira que é muito difícil olhar para o Marcos, você, no caso, que o conhece, e saber o quanto de chance verdadeiramente Deus teve no coração de uma pessoa. Porque às vezes a gente presencia, eu como padre, presencio muito isso. Uma conversão que não acontece verdadeiramente porque ela é motivada por um instante difícil, como estar preso. Não deve ser fácil ser preso. Não deve ser fácil viver o cotidiano de um presídio. Estar privado da liberdade, né, desse direito de ir e vir. Estar privado de estar na sua casa com as pessoas que você ama. Estar privado do seu trabalho, dos seus amigos. E muitas vezes, por causa dessa dificuldade momentânea, às vezes a pessoa promete mundos e fundos. Promete para quem está lá de fora, promete para ele mesmo, promete para Deus. E às vezes a gente até acha que uma conversão está acontecendo. É que na verdade, volto a dizer, a gente não tem como mensurar o quanto realmente Marcos foi modificado por Deus no momento em que ele estava no presídio. O que a gente percebe é que os frutos que hoje ele tem oferecido não são frutos de um homem convertido. Não são frutos de um homem que realmente fez um pacto com Deus e quis ter a sua vida transformada por ele. Porque a partir do momento que ele já abre as portas para que essa vida criminosa comece a retornar através das suas atitudes, ele está colocando à prova, né? Ele está nos provando de que ele não levou a sério aquele compromisso que ele levou lá dentro, que ele assumiu lá dentro um dia. Volto a dizer, talvez ele possa ter feito toda essa promessa a você, a ele mesmo e a Deus, motivado pelo sofrimento que ele vivia naquela hora de privação. Agora, uma conversão exige muito mais do que uma emoção provocada por uma dificuldade que se sofre. Você já sabe, falo agora para a Cristina e para você também, né, que nos acompanha, quantas vezes na vida a gente toma decisões apaixonadas, que não passaram verdadeiramente pelo crivo da nossa razão. É simples. Você estava vendo o sofrimento de uma pessoa e você ficou tão emocionada com o sofrimento dela que você prometeu que, digamos que a casa dela tinha sido destruída pela enchente. Você prometeu para ela que iria reconstruir a casa dela. Isso você faz no afã daquele sentimento, né? Naquele momento onde tudo em você está emocionado, onde tudo em você está inflamado pelo bem, pelo desejo de ajudar aquela pessoa. E de repente passa um dia, você fica menos emocionada, passa 2, a emoção está menor ainda, passa 3, passa 4, passa 5, e você descobre que você fez uma promessa que não condiz com o que você realmente quer. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente promete quando está no auge da nossa emoção.
Porque pode ser que a gente esteja ferindo a nossa razão e esteja prometendo algo que a gente nem seja capaz de cumprir. É o que muitas vezes acontece quando nós tomamos decisões movidos por paixões ou pelo próprio sofrimento. Então eu estou passando por uma dificuldade, eu quero tanto que Deus faça aquilo por mim, que eu vou lá e faço aquelas promessas, como muita gente tem o costume de fazer, né? Oh meu Deus, me livra dessa situação que eu vou parar de fumar. Aí Deus nos livra, ou o próprio acaso nos livra, né? Deus age através também do acaso. A situação se resolve e de repente você está indisposta para cumprir a parte daquilo que você prometeu. Por quê? Porque a gente não administra, depois dessa promessa apaixonada, a gente não administra a disciplina do que a gente prometeu. Então, se eu quero ajudar a reconstruir a casa da outra pessoa, ainda que eu não tenha condições de fazer tudo sozinho, é o mínimo que eu posso fazer e falar, olha, eu te prometi no momento em que eu estava muito envolvido com o seu problema, mas eu não tenho condições, porque se eu te ajudar a reconstruir a sua casa sozinho, eu vou me prejudicar financeiramente. Eu não tenho estrutura financeira para lhe ajudar, mas eu tenho um pouco para lhe dar. E esse pouco que eu vou lhe dar, não vai criar um problema para mim. Vai lhe ajudar a começar a construir uma solução, e eu me comprometo a ajudar, a arrecadar de outras pessoas que tenham condições de dar um pouco também para a gente resolver o seu problema. Isso é racional. Então, quando eu prometo que vou reconstruir a casa, mesmo sabendo que eu não tenho dinheiro para isso, eu estou tomando uma decisão apaixonada. Eu estou tomando uma decisão inflamada pelos impulsos do momento. Agora, se depois eu administro o impulso do momento e vou ser disciplinado de maneira que eu, ainda que eu não tenha condições de realizar aquilo tudo que eu prometi, mas possa dar passos na direção daquilo que eu prometi, aí então nós estamos falando de uma disciplina, de uma honestidade. O Marcos, minha filha, ao prometer a você que ele seria assim, que seria assado, lá dentro do presídio, você não pode acreditar em tudo que diz uma pessoa que está passando naquela situação. Você precisa dar a ela o direito de sair, de retomar a vida, para saber se aquilo que no instante prometido corresponde àquilo que ela realmente quer. Porque o outro tem o direito de ir embora. Porque ele prometeu que ficaria, ele pode ter prometido sem realmente sentir que poderia prometer. Ele pode ter o direito de ir embora. Pode ser que ele não esteja tão... pode ser que ele não te ame tanto, ele não ama o suficiente para ele ficar. Então é muito mais sábio da sua parte administrar o seu sofrimento. Começar a pensar, olha, Deus ainda não fez essa obra na vida do Marcos, mas ele pode fazer na minha. Eu não vou permitir que essa partida dele provoque em mim esse final do seu e-mail aqui. Não é justo com você. Você está dizendo que está com medo de que essa tempestade lhe naufrague. Que isso? Você não pode desestabilizar a sua vida por causa de uma relação amorosa que não deu certo. Isso, momentaneamente, você até pode ter o direito de sofrer. Meu Deus, como me desestabilizou essa perda. Meu Deus, como me desestabilizou ver esse homem ir embora. Você tem o direito de dizer isso. Mas dizer que você vai naufragar por causa disso, aí está faltando comprometimento com a sua verdade pessoal. Ninguém é tão grande assim que tem o direito de naufragar a nossa vida. Você não tem o direito de conceder a ele esse peso todo. Não se trata, eu acho que às vezes você fica pensando, por que Deus não fez um milagre na vida do Marcos? É porque você gostaria que tudo acontecesse de acordo com a sua vontade. Não é justo isso. Não é justo você pensar ou perguntar a Deus por que ele não fez o milagre completo. As pessoas, quando não realizam a sua parte, o milagre realmente não é completo. Que Deus quer este homem livre, que Deus quer este homem liberto do crime, nós não temos dúvida. Agora, se ele não fizer a sua parte diária, de fazer um compromisso com a honestidade, com um trabalho que lhe possa ser digno, se ele não romper com todos os braços do crime que estão ligando a vida dele a essa vida criminosa, Deus não terá oportunidade de fazer nada.
Volto a dizer, a graça de Deus nos antecede, mas ela pede o nosso esforço. Ela pede a minha atitude. Se o Marcos está negligenciando fazer a sua parte neste milagre, de procurar ser um homem correto, de procurar ser um homem honesto, de procurar ser um homem trabalhador, como é que Deus vai agir na vida dele, minha filha? O milagre não foi completo, não é porque Deus não quis, não. O milagre não foi completo porque o Marcos negligenciou a sua parte. E o milagre será completo no momento em que ele cair em si e perceber que a vida dele pode ser muito melhor, que ele não nasceu para ser um bandido, que Deus não nos quer atrás das grades. De maneira alguma, eu não acredito que Deus tenha projetado um ser humano para o fracasso. Deus não quer o Marcos atrás das grades, mas também não lhe quer atrás das grades dos afetos. Dá uma lidinha nesse livro aqui, ó. Quem me roubou de mim? Se você não leu, procure ler. Quem sabe ele vai lhe ajudar um pouco a identificar que se você não tiver amor próprio, dá uma focalizada no livro, isso, para ela poder saber encontrar. Em todas as livrarias do Brasil você encontra esse livro. Quem me roubou de mim? O sequestro da subjetividade, o sequestro de pessoas que passam pela nossa vida e roubam a nossa alegria, que a gente permite que seja roubada. Volte a ser dona de você, volte a se amar. Cristina, se você não estabelecer com você um pacto de liberdade interior, naufraga mesmo. Mas não é porque Deus quer que você naufrague. Então, se o Marcos não cumpriu a parte que lhe cabia no milagre, você não pode incorrer no mesmo erro. Porque se o Marcos precisava de um milagre para ser libertado dessa vida ruim que ele está levando, hoje você também precisa de um milagre para romper com as cadeias afetivas em que você está. E não é só a Cristina, não. Tanta gente hoje também vive essa cadeia dos afetos, é horrível. Tantas pessoas amarradas em sentimentos que no primeiro momento parecem amor, mas não é, posse. Não posso acreditar numa pessoa que quer ser dona da minha vida. Não posso acreditar no amor de uma pessoa que quer ser dona de mim. Ninguém tem o direito de querer ser nosso dono. Ninguém tem o direito de querer ser o meu dono, por mais que me ame. Se eu permito que alguém seja dono de mim, eu estou me traindo. Eu estou traindo o amor que Deus tem por mim. Essa é a dinâmica desse livro. O livro Quem Me Roubou de Mim foi escrito no momento em que eu administrava a situação de uma amiga que passava por um sequestro terrível dos afetos. Passava por um momento doloroso, por causa de um namoro que ela vivia, que ela tinha perdido o direito de decidir o que ela queria para a vida dela. O outro tinha um poder tão diabólico sobre ela, que semeou dentro do coração dela uma dependência que ela não conseguia arrancar sozinha. Esse livro não é uma teoria, não é uma realidade que eu vi de perto. E eu vejo toda hora. Eu já experimentei na minha carne. Não tem nada pior do que você viver uma amizade possessiva, um namoro possessivo, uma filiação possessiva, uma maternidade possessiva. É muito tênue, gente. O limite entre amor e posse é muito tênue. Se a mãe não cuida, ela fica querendo ser dona do filho dela. Se o pai não cuida, ele fica querendo ser dono do pai. Pelo amor de Deus, não. O outro é um outro ser humano. É outro. Eu sou, por acaso, o pai dele, responsável por educá-lo, por fazer de tudo para que ele seja um homem feliz. Mas eu não tenho o direito de dizer o que ele vai fazer da vida dele, o que ele vai estudar. Ele não será um desdobramento dos meus desejos. Eu não tenho o direito de impor ao meu filho: você vai ser médico porque eu queria ser e eu não pude ser, então você vai realizar o meu sonho. Não, meu amigo, vou realizar sonho de ninguém. Vou realizar os meus sonhos. Porque se eu me dispor a realizar os sonhos dos outros, eu não vou ser feliz. Eu não estou nem um pouco preocupado em realizar sonhos da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha tia, da minha avó, do meu papagaio, do meu balá de manga. Não estou nem um pouco preocupado em querer realizar os sonhos dos outros. Se por acaso o sonho que o meu pai tem para mim coincidir com o meu, que bom. Mas sabe qual é o sonho que eu tenho que realizar? É o que Deus tem para mim. Este eu não posso negligenciar.
Eu identificar no meu coração para que eu nascer. Para quê? O que eu posso fazer da vida que realmente vai me tornar um homem feliz? Esse é o meu sonho. É o sonho que Deus quer para mim. Passo a minha vida inteira tentando ocupar esse lugar. Eu quero sim ocupar o lugar que Deus tem para mim. Como que eu investigo isso? Como é que você investiga isso? Prestando atenção em si mesmo. Quem não presta atenção em si mesmo não terá condições de descobrir o que Deus quer de você. Então, minha filha, cuide do seu coração agora neste momento, porque senão naufraga mesmo. Agora, eu vou falar para você. Seria um crime você aceitar naufragar a sua vida por causa de um homem que não te ama. Só tem sentido a gente lutar por situações que a gente sabe que valem a pena. Se ele já disse que não te ama, que ele não quer nem a sua visita, vai viver a sua vida. Vira essa página. Você que está aí me escutando, de repente você fala, nossa, o pai está falando para a Cristina, mas ele está falando para mim também, que eu estou vivendo uma situação igualzinha. Tanta gente vivendo uma situação assim. Precisando ter coragem de virar essa página, precisando ter coragem de dizer, olha, chega, eu agora vou correr atrás do que realmente Deus quer que eu corra. Eu não vou desperdiçar a minha vida com um projeto que não é meu. Porque se eu sou fiel neste momento em eleger o que realmente merece o meu cuidado, Deus abençoa isso. A bênção de Deus é o que sela essa parceria. Eu faço aquilo que Ele não pode fazer por mim. E já dizia o santo, Deus só pode realizar o impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. É isso que eu desejo a você. Que Ele abençoe o seu coração, que Ele ilumine hoje a sua mente para que você tenha condições de saber o que você pode hoje fazer para que a sua vida seja melhor. Qual é a parte do milagre que lhe cabe? Qual é a página que você precisa virar? Qual é o passo que você precisa dar na direção de tudo aquilo que é bonito, que Deus preparou para você e que lhe espera? Se você for fiel a essa pequena parte de hoje, de amanhã, depois, você pode ter certeza que Deus realizará grandes obras na sua vida. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.